Olá pessoal, aqui é o Pastor Caio, estamos de volta aqui para darmos continuidade no nosso tema escatológico, 7 selos do Apocalipse. Então estamos entrando aí mais uma vez, junto com você, essa que é a lição de número 4 e nós vamos dar continuidade neste tema e vamos continuar explorando as bases que precisamos para depois nos aprofundar lá no nosso conteúdo, que vai ser diretamente escatológico, ok? Então, vamos entrar aqui na nossa lição. A gente havia falado sobre a evidência de Jesus, Jesus representando o número 2, A gente viu, vou até registrar aqui para a gente poder ter esse número. A gente viu até o momento 47, Se não me engano é esse, se caso eu estiver errado eu vou e corrijo aqui, mas eu acredito que é 47 evidências do número 2. Então, 47 evidências de Jesus. Se você não viu, vai lá no episódio anterior, na lição de número 3, você vai ver a gente trazendo esse conteúdo para você. Então tá aqui, 47 evidências de Jesus. E nós vamos continuar vendo mais evidências de Jesus e também vamos ver outras coisas que o Senhor preparou para hoje. Gênesis 39, versículo 12, diz assim: Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: Deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Então a gente vê, novamente trazendo o texto aqui, o exato momento em que José está sendo tentado, está sendo posto à prova. E a gente vê mais uma evidência que a gente percebe aqui, é que José recebe duas palavras, José recebe duas palavras para tentar ser enganado, Ela diz para ele: deita-te, a primeira palavra, e comigo. Então, deita-te a primeira, comigo a segunda. Deita-te comigo. Então a gente viu, trazendo uma recordação rápida aqui, a gente viu que existe o 2, que confirma Jesus, Vou só colocar aqui para a gente não se perder. E existe o 2, que é a tentativa de Satanás para negar Jesus. Então existe um 2, que é para a confirmação do propósito de Deus em Jesus, mas existe o 2, que é para a negação de Jesus. Então a gente vê que José não vai cair nessa cilada, Graças a Deus por isso. E a gente vê que ela usa duas palavras, Então a gente registrou aqui a continuidade do 47, a gente registrou o 48. Porque o limite é Jesus, a gente não pode passar de Jesus, A gente tem que ter Jesus para poder vencer. O versículo 12 do mesmo capítulo 39, ele diz assim: Então ela o pegou pelas vestes e ele disse. É o mesmo versículo, na verdade, O mesmo versículo. E aqui a gente vê outra coisa, A Bíblia vai mostrar que ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela. Então José deixou as vestes na mão da mulher de Potifar, que estava tentando ele ali, provocando ele para que ele caísse em pecado. E se foram deixadas vestes, então isso aqui é uma condição plural. E se é uma condição plural, contempla o 2, Contempla o 2. Então a gente fez menção de registrar isso aí também, colocamos aqui 49. Graças a Deus também José deixou as vestes, mas não deixou de servir a Deus, Isso é que é importante. Gênesis 37, agora um versículo novo, ele diz: Mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia. Então, por que a gente colocou isso aqui? Porque aqui no capítulo 37, a gente vê que José, ele perde, ele é despido, aqui conforme mostra, ele é despido uma primeira vez. Aqui no capítulo 39, que é o versículo 12, que ele já está lá dentro do Egito, ele é despido uma segunda vez. Então, se ele é despido nas mãos dos irmãos, aqui no capítulo 37, e se ele é despido quando a mulher de Potifar o tenta, então José é despido quantas vezes? 2. Então eu registrei aqui
50, né? Porque o registro anterior aqui era 49, então eu registrei aqui 50. Então você vê que tudo que está acontecendo com José, a gente continua vendo que Deus está em Jesus abençoando a vida dele e Satanás tentando retirar Jesus da vida dele. Então a gente vê, né, através dos irmãos, foi uma tentativa, através da mulher de Potifar, né, que tentou também, e ele acabou deixando as vestes na mão dela. Então a gente vê todo um contexto onde está inserido a revelação do 2. Em Gênesis 39, 12, a gente vê, como a gente acabou de mostrar, as vestes, e em Gênesis 37, 23, como a gente acabou de falar também, os irmãos de José despindo. Então, o que a gente pode entender, né? O que a gente pode entender a mais sobre esses dois textos? A gente pode entender, irmãos, que no capítulo 37, eles tiram a túnica de José. Então, José tinha uma túnica de mangas compridas que ele havia ganhado de Jacó, seu pai. Então, quando eles tiram a túnica cobria os braços de José. Então, aqui mostra o momento em que Deus age na vida de José. Porque quando o braço fica exposto, né, naturalmente ali de José, representa que Deus estava se movendo na vida de José. Então, os irmãos estavam, entre aspas, prejudicando José, mas ao mesmo tempo, o Senhor estava se movendo. O braço do Senhor estava entrando em ação, porque Deus ele converte a maldição em bênção. Então, no versículo 23 aqui do capítulo 37, a gente vê isso. E quando José perde as vestes no capítulo 39, agora ele não perde a veste só que tem a ver com a túnica, no caso do braço. Ele perde as vestes no sentido da tentação da mulher de Potifar, mas aquilo ali também mostra que Deus estava para revelar José ao Egito. Porque quando tira aquelas vestes, vai José ficar, entre aspas, desnudo, né? Só que Deus queria desnudar, mas não no sentido de deixar ele sem roupa. Deus queria revelar José para o Egito. Deus queria revelar José para o mundo. Então, por exemplo, quando a gente está coberto, usando aqui a que a gente aprendeu, a gente está o quê? Selado. Lembra lá da carta selada, a carta que está fechada? Então José até o momento estava selado, estava santificado. Daqui a pouco a mulher de Potifar vai lá e tira as vestes. Aquilo ali é uma ação do inimigo, mas ao mesmo tempo, como Deus converte a maldição em bênção, representava que José ia, vamos dizer assim, ele ia se apresentar, ele ia ser revelado para o Egito. Em breve, Deus estaria revelando ele como um servo fiel. Então por isso que as vestes são tiradas dele, porque agora todos veriam quem é José. Então você vê que ao mesmo tempo que o inimigo age, Deus está usando os malefícios, né, na vida do servo José para que ele mostre ao mundo quem é o seu Deus. Então, interessante de observar isso aí, né? Quer dizer, do mesmo jeito que o inimigo ataca, o Senhor usa o próprio ataque do inimigo para transformar isso em alguma coisa que vai glorificar o seu nome. José está ficando sem a roupa, está ficando desnudo, né? Mas não no sentido de ficar pelado completamente, no sentido de perder aquela veste que ele estava usando. Mas, ao mesmo tempo, Deus estava preparando para que José fosse apresentado ao mundo, José fosse governador, né? Porque até então ninguém conhecia ele, né? Até então ele era um trabalhador ali no Egito, mais um, né? Então Deus estava preparando tudo isso aí para o servo José. E a gente vê isso aqui no versículo 3, né? Ele diz, ora, Israel amava mais José que a todos seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Então, estou trazendo o versículo aqui onde o seu pai Jacó fez a túnica para o seu filho José, só para a gente registrar. E Isaías 53, versículo 1, vai trazer, né, essa verdade, né? Isso que está figuradamente sendo apresentado para nós como uma revelação de Deus, agora vai ser apresentado através de um versículo. Isaías 53, 1, ele vai dizer assim, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Então, Deus está, a primeira coisa que nós podemos registrar, Deus está fazendo duas perguntas no mesmo versículo.
Deus está fazendo duas perguntas. A primeira pergunta com uma interrogação aqui, a segunda pergunta com uma interrogação ali no fim. Então, se são duas perguntas, eu registrei aqui 51, né? Duas perguntas. A segunda etapa que a gente pode perceber é que Deus está perguntando, né, a quem foi revelado o braço do Senhor, né? Então, a gente pode entender que Deus está fazendo uma pergunta. Logo, toda pergunta requer uma resposta. Quando eu pergunto alguma coisa para alguém, a princípio, para que fique completo, deve haver uma resposta, no sentido natural do que eu estou falando aqui. Então, quando Deus faz uma pergunta e há uma necessidade de uma resposta, então a gente tem a pergunta e a resposta, 2. Então, esse 2 eu registro aqui. Aí você vai dizer, tá, pastor, mas a resposta não está aparecendo. A resposta não está aparecendo aqui, mas lá no contexto de José, José era a resposta de Deus para a sua geração. Será que Deus não está chamando você para ser a resposta à nação, né? O povo está clamando, vamos dizer, o povo está querendo perguntar. Quem sabe que Deus está querendo levantar eu e você, né? Levantar algum que está me ouvindo aí, para que você seja a resposta. Pastor, mas a resposta não é Deus? Mas aonde Deus se revela? Não é através de Jesus? Não é através do testemunho do Filho de Deus? José estava prefigurando Jesus, porque José, quando ele tem aquela sabedoria que ele vai instruir Faraó, né, que é por ali que Deus vai honrar ele vai ser a resposta. Faraó também vai perguntar, né, quando ele tem o sonho lá que José interpreta, né? Então José, ele vai, a partir do Espírito de Deus, ele vai trazer uma resposta. Então, nós cristãos, nós chamados filhos de Deus, assim como ao modelo de Jesus, que também é filho de Deus, nós somos a resposta. Então José foi a resposta para a sua geração. Quem é que mandou guardar a semente no celeiro? Foi José. Quem é que mandou administrar, né, os 7 anos de vaca gorda lá? Foi José. Quem é que supriu a terra nos 7 anos de seca e de fome? Foi José. Então, você vê que tudo aponta para o 2. Né? José é a resposta, José era o trunfo de Deus, que Deus estava escondendo, para que na hora certa ele aparecesse, e quando ele aparece, ele não salva só os seus irmãos, ele salva toda a terra. Quer dizer que Deus quer usar a gente como instrumento de salvação, para que possamos alcançar as pessoas como resposta de Deus. Deus faz a pergunta, nós dizemos, Senhor, eis-me aqui, a gente vai no processo de Deus, como José, e aí Deus nos levanta, nos leva para onde Ele quer, e aí a gente se torna a resposta de Deus para a nossa geração. Então, eu creio que está bem claro, por isso que eu anotei o 52. A pergunta e a resposta, 2 coisas, né? Então, eu creio que não tem muita dificuldade em entender. E aqui Deus mandava a gente trabalhar o conceito de que nós somos um instrumento de Deus, né? Nós somos um instrumento de Deus. E Deus falava muito forte comigo sobre isso, e vai dar para a gente começar a entender várias coisas aqui. Por que Deus nos chama ou nos quer como instrumentos nas suas mãos? Então tá aqui, eu coloquei um violão, um dos primeiros instrumentos que foram criados. E o violão, para ser funcional, ele precisa do braço. Olha que interessante, a pergunta lá foi feita, a quem se revelou o braço do Senhor? Para que o instrumento, nós somos instrumento, para que o instrumento seja útil, ele precisa do braço. Interessante, né? Então, se o violão depende do braço para produzir nota, né? Deus quer que nós desenvolvamos esse braço, né? Que é aquela parte que nos compete, né? Para que as notas de Deus possam ser ouvidas, né? A música do céu. Então, a resposta, a quem foi revelado o braço do Senhor? Se a gente for sendo trabalhado por Deus como um instrumento, o instrumento vai sendo construído por Deus, a gente vai ser instrumento para levar a música de Deus, as notas de Deus, para aqueles que precisam. E a gente sabe que Deus, né, segundo Timóteo 2,13, a gente sabe que Deus ele é perfeito. Então diz assim, se somos infiéis,
ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Então Deus está mostrando assim, que se eu não quiser ser instrumento, Deus, por não negar-se a si mesmo, ele sempre se revelará em Jesus. E se ele sempre se revelará em Jesus, significa que ele vai levantar outro instrumento. Então, apesar de Deus desejar, vamos colocar assim, que nós construamos esse braço para sermos a resposta, para sermos a expressão do braço do Senhor, Deus não está preso na minha pessoa, Deus ele está preso nele mesmo. Né? Ele depende dele mesmo, ele não depende do homem, ele precisa do homem, mas não depende. Então, por exemplo, se a gente não quiser fazer, Deus vai levantar outros instrumentos. É isso que Deus está mostrando aqui. Né? Jesus deu uma passagem, ele diz, se vocês não clamar, né? Os judeus falaram, mas se a gente não clamar, aí Jesus falou, se vocês não clamarem, as pedras clamarão. Então Deus vai pegar a pedra e vai transformar em instrumento. Então é isso que mostra o texto aqui. Em João 10, versículo 1, a gente vê como é que Deus quer que o instrumento seja formado. Então aqui a gente tem uma base. Ele diz assim, em verdade vos digo, Jesus falando, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobre por outra parte, esse é ladrão e salteador. Então, para que Deus te forme, para que Deus te dê assistência para você se desenvolver como um instrumento nas mãos de Deus, você precisa entrar pela porta. E o que é a porta? A porta é a construção do braço. Né? Então, o braço ele tem que ser desenvolvido. Né? Eu vou até fazer um desenho aqui para facilitar nosso entendimento. É como se fosse assim, ó. A cada tempo que passa, nós temos aqui a expressão das cordas, né? Então, isso aqui seriam as cordas. E a cada tempo que passa, Deus ele permite que a gente vá crescendo. E esse braço vai aumentando. Esse braço que é onde Deus vai tocar, usando essa expressão, ele vai crescendo, ele cresce nesse sentido aqui, ó. Então, Deus ele quer fazer a gente crescer. Para quê? Para poder nos usar mais. Né? Para poder nos usar mais. Então Deus está mostrando. Mas tem que ser um crescimento coerente. Porque o que não entra pela porta, Jesus diz que é ladrão. Tem a expressão do diabo. Então tem gente que está aqui nessa parte sendo construída e ele quer pular para cá. Ele quer ser salteador. Eu vou até desenhar aqui, ó. Ele quer fazer isso aqui, ó. Ele está sendo construído aqui dentro dessa parte aqui, ó. E daqui a pouco, de vez dele passar para essa aqui, ele quer pular, ele quer dar um salto. Então o que é isso aqui? Isso aqui é um salto. Vou até escrever aqui. É um salto. Quando a pessoa quer pular dessa parte direto para cá, ou seja, ela tá pulando tudo isso aqui, ela tá sendo um salteador, porque ela está dando salto. Então tem gente que quer ser levantado por Deus como salteador, né? Com a identidade do diabo. Porque ele é ladrão, ele vem para roubar, matar e destruir. João capítulo 10, versículo 10. Então a gente tem que entender, irmãos, que apesar de Deus desejar nos levantar, né? Apesar de Deus ter como propósito nos levantar, tem que ser da maneira correta. Tá? Tem que ser da maneira que você passa dessa parte para esta parte, desta para esta, desta para esta, desta para esta. Não pode saltar. Tem muita gente aí que é estufado, né? Deus está levando para cá. Tem muita gente aí que parece um balão, né? O cara pensa que é uma coisa, mas na verdade ele não é o que ele diz ser. Então a gente tem que entender isso aqui, né? Deus ele quer construir a gente, mas tem que ser de uma forma em que Deus aprove, né? Porque senão Deus não vai poder tocar, né? Imagina um violão faltando essas três partes aqui, ó. Não dá, né? Fica esquisito. Então, o crescimento de Deus, né? O crescimento de Deus aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Tá aqui, ó. Ladrão e salteador. O crescimento de Deus tem que ser pela porta, né? Tem que ser da maneira coerente. E a gente vê aqui a evidência de Jesus. Por quê? Porque Jesus, ele quer nos ajudar a construir, ou seja, nós temos que construir com a ajuda de Deus, e Deus quer nos usar, Deus quer tocar. Então nós temos que trabalhar para construir, claro que Deus nos ajuda, mas nós temos que trabalhar para crescer, e Deus quer nos usar, Deus quer tocar. Então,
construir e tocar, duas coisas, anotei aqui, 53. Então tá aí, ó. O crescimento de Deus, ele tem que ser da maneira coerente, né? Só para você conhecer, a pessoa que não é da área da música, né, eu vou elucidar aqui só para a gente poder usar uma terminologia. Isso aqui é chamado de traste. Né? Essas divisões aqui, ó. Isso aqui é chamado de traste. Então, eu tenho que andar desse traste para esse, deste para esse, deste para esse, deste para esse. Eu não posso vir desse para esse. Tá? Então, isso é a construção do instrumento como Deus quer. Então, você tem que ter isso em mente. Né? Não podemos querer fazer a coisa de uma forma que o próprio Deus não vai aprovar. Então, José teve que passar em todos os processos ali. José teve que foi traído pelos irmãos, foi um traste. Depois ele foi vendido para os ismaelitas, depois ele foi vendido para o Egito, terceiro traste. Né? O ismaelita é o segundo. Depois ele foi se tornar, trabalhar na casa de Potifar, depois ele foi para a prisão, depois ele sai da prisão. Então olha quantas etapas José foi passando. Então tudo isso é construção de Deus, né? Muita maldade contra José, mas Deus foi usando isso para construir os trastes. Né? Deus usou os trastes, né? Que na língua portuguesa seria pessoas que não prestam. Né? O que é um traste? Você fala para a pessoa, você é um traste. A pessoa que é um traste, vou até escrever aqui, é uma pessoa que não presta. Né? O traste representa uma pessoa que não presta. Então aqui eu tenho um traste, aqui eu tenho outro, aqui eu tenho outro, aqui eu tenho outro, aqui eu tenho outro. Mas Deus está usando as pessoas que não prestam, os trastes, olha que interessante. Deus está usando justamente os trastes, o que não presta, seus irmãos, os ismaelitas, né? Lá no Egito. Né? Deus está usando aquele que depois que recebe a revelação do sonho, se você conhece o texto bíblico, ele não ajuda José, mas ele se esquece de José. Tudo traste, né? Tudo coisa que fizeram maldades para José. Mas Deus está usando os trastes para construir o braço. Olha que bonito. Deus está usando os trastes para fazer o braço. Que interessante que na terminologia musical, traste é isso aí mesmo. Tem esse nome, né? Você vê que até o vocabulário de como o instrumento foi construído, você vê que Deus está no meio, né? Porque a coincidência não é coincidência, a gente está vendo isso. Então deixa eu pegar aqui. Esse é o crescimento que Deus quer. E a gente precisa de outras duas coisas para ter música. A gente precisa do som, que vem das cordas, e a gente precisa da afinação. Precisamos do som, né? Porque senão não existe música, mas além do som, além da corda emitir o som, né? A gente precisa que ela seja afinada. Então, o som das cordas e a afinação, duas coisas. Registrei aqui 54. Então, tudo aponta para Jesus mesmo, né? Outra coisa que nós podemos ver no instrumento, que nós vemos que precisa acontecer para que o instrumento funcione, né, no caso do violão, ele precisa ter a caixa vazia, porque a caixa vazia é o que produz a ressonância. Pastor, o que é ressonância? Quando você bate na corda, a corda manda um som para dentro e o som que vai para dentro do violão, ele ressoa, ele é como se fosse um eco. Ele bate dentro e ele sai para fora. Sabe quando você fala num lugar que produz eco? Aquele lugar funciona como uma caixa de violão. Então isso chama-se em física ressonância. Né? Pastor, por que você está falando dessa forma? Não, estou fazendo aqui uma lembrança para você visitar o nosso canal Deus e a Ciência, o Caminho. Digita lá no YouTube, eu esqueci de anunciar aqui no começo, Deus e a Ciência, o Caminho. Só para você saber que temos um outro canal que fala de ciência. Então, voltando aqui, pessoal. Então, a caixa precisa ser vazia. Para que ela precisa ser vazia, pastor? Porque ela precisa produzir a ressonância. Então, vou escrever aqui, né? Vou escrever aqui só para registrar. Ressonância. Ressonância, está aqui. Então, ela precisa produzir ressonância. Como é que ela faz isso? Ela tem que ser oca, ela tem que ser vazia. Então, uma primeira necessidade para que se produza som no violão. A segunda coisa que precisa que a caixa tenha para que produza ressonância é que a caixa tem que ser selada. O que é selada? Ela não pode ter vazamento de som. A caixa não pode ter furo, a caixa não pode ter fresta, a caixa tem que ser toda fechadinha. Ou seja, ela tem que ser selada.
Isso aqui está confirmando aquilo que Deus fez com José. José era a carta selada, lembra disso? José era a carta selada. Interessante, né? José foi colocado como uma carta selada. Ninguém sabia o que Deus estava fazendo na vida dele. Ele estava fechado, né, com Deus e Deus com ele. Então ninguém entendia o que Deus estava trabalhando na vida dele. Então a gente vê que na música a mesma coisa é necessária. Precisa de ter uma caixa selada. Quem é essa caixa selada? José, que até então ninguém sabia. Ele vai ficar ser conhecido, né, assim, publicamente quando ele interpreta o sonho de Faraó. Mas até ali, no sentido público, ele não era conhecido. Ele estava selado, estava fechado, né? Então a gente vê que precisa de uma caixa selada. Então quando a gente compara a caixa vazia e a caixa selada, eu preciso de duas coisas. Se eu preciso de duas coisas, então eu anotei aqui 55, né? Anotei aqui 55. Deixa eu ver se eu anotei errado. Não, anotei certo, 55. Perfeito? Anotei 55. Pastor, o que significa essas duas qualidades que o violão tem que ter na minha vida cristã? Então eu vou mostrar para você. Quando a caixa é vazia, representa o negar-se a si mesmo. Jesus disse, aquele que quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Dia a dia, siga-me. Então, o negar a si mesmo é o vazio. A caixa tem que ser vazia porque a gente tem que se negar a si mesmo para servir a Deus. E a caixa tem que ser selada, que como eu já expliquei, tem a ver com a santidade. Tem a ver com a santificação que Deus quer em nós. Então, as duas coisas, o vazio, o negar a si mesmo, e a caixa selada, a santidade, explicando o significado. Uma outra coisa que é necessária para o violão produzir música. Poxa, pastor, mas tem tudo isso dentro de um instrumento revelando Jesus? Tem. Olha que coisa interessante. Tudo revelando Jesus. As cordas precisam ficar presas aqui e as cordas precisam ficar presas aqui. Olha que interessante. Ela precisa ficar presa aqui, nas atarrachas, né? E ela precisa ficar presa aqui, né? Que é onde prende, né? Me falta o termo aqui, mas nessa parte do violão é onde prende. E lá na ponta, no outro lado do violão, onde a gente afina, ali nas atarrachas também prende. Então eu preciso de que as cordas fiquem presas aqui e eu preciso que as cordas fiquem presas aqui. Então eu tenho dois lugares que as cordas precisam ficar presas, cada uma delas. Para que a corda fique funcional, possa emitir som, ela precisa ser presa aqui, presa lá. Então anotei 56. Então Deus trazia assim que às vezes a gente está preso numa situação, às vezes a gente fica preso numa outra situação, e às vezes são as prisões que Deus permite que nos fazem ficar mais afinado, que nos fazem ficar melhor. Então a gente registrou os 56 ali, que são dois lugares onde as cordas têm que ficar presas. E a gente trouxe Isaías 53:1 aqui, e aqui a gente pode se fazer uma pergunta, né? Por que a pergunta é direcionada ao braço do Senhor? Por quê, né? Por que Deus fala no sentido do braço? Né? Ele fala, a quem foi revelado o braço? Ele fala do braço do Senhor. Então, uma pergunta direcionada. Por que isso? Porque a gente sabe que é no braço que as cordas vão vibrar, elas vão se mexer, e elas vão gerar movimento, e significa que aonde está o braço, que é onde a corda se mexe, porque o braço não se mexe, né? A caixa não se mexe no sentido visível, mas a corda a gente vê que ela se mexe. Então, é nas cordas que Deus estava se movendo em José. É através das cordas, ou seja, enquanto José caminhava com Deus, havia um som que o acompanhava. Note esse detalhe. Porque se Deus estava usando tudo isso para construir braço, eram necessárias prisões, eram necessários trastes, né, para ser formado esse braço. Então, o que vai aparecer em cima do braço? Por isso que Deus direciona a pergunta. Vão aparecer as cordas. E o que é corda? A corda é um elemento que entra em movimento. Então, à medida que José se movimentava, Deus estava movendo-se em José. É isso que você precisa entender. Ou seja, José não estava sozinho. José estava passando aquela prova toda,
mas enquanto ele se movia, Deus se movia a favor dele. Ele não via com os olhos naturais, mas Deus se movia. Deus produzia um som através de José. Então você vê que José, mesmo na prova, mesmo na luta, mesmo na dor, na dificuldade, José era música para Deus. Ah, pastor, então Deus tem prazer no sofrimento? Não, Deus não tem prazer no sofrimento. Mas se o sofrimento me leva a ser um braço melhor, Deus permite. O que Deus fez com Jó? Deus me traz para cá. Jó foi provado, não por Deus, ele foi provado pela sua própria situação. Quem provou ele, na verdade, foi o diabo, né? Porque o diabo pediu para Deus, Deus autorizou, só não deixou tocar na vida, né? Então ele foi provado, não foi por Deus, ele foi provado pelo diabo. Foi o diabo que fez aquelas coisas com ele. Então tira da tua cabeça que Deus prova, Deus não prova ninguém. Como assim, pastor? Eu vou ensinar um negócio para você que talvez nunca ninguém te ensinou. Deus não prova. Pastor, o senhor está falando uma coisa que pode ser errada. Não, não é errada, eu vou te mostrar agora. Deus, ele não prova. Eu vou escrever como é que está na Bíblia. Deus, ele nos põe à prova. Pastor, qual que é a diferença? Tem diferença? Tem. Porque se eu provo, presta atenção aqui, se eu provo uma pessoa, significa que eu quero saber até onde ela vai. Por exemplo, lá na escola, se o professor bota uma prova, ele quer saber o quê? Ele quer saber o quanto você estudou. Se você vai tirar 8, vai tirar 7, vai tirar 10, vai tirar 5. Então a prova para o aluno é para saber se o aluno sabe. Então o professor bota a prova porque ele quer saber. Ele não sabe quanto o aluno está preparado. Só que Deus já conhece o futuro. Então Deus não precisa me provar para saber até onde eu vou. Deus, por isso que ele não prova, ele põe à prova. O que é pôr à prova, pastor? Ele pega a gente e permite entrar na situação, e aquela situação, que é um teste, aquilo ali testa a nossa fé e nós tiramos uma nota. Mas essa nota que a gente tira é para nós mesmos continuar caminhando, não é para Deus. Porque antes de eu tirar a nota 8, vou dar um exemplo, Deus já sabe a nota que eu vou tirar. Então Deus não precisa me provar para descobrir a nota, ele já sabe todas as coisas, ele é onisciente. Então, a diferença está aqui. Eu sei que o entendimento é, Deus me provou. Não, Deus não te provou, Deus te pôs à prova. Você estava caminhando aqui, vou desenhar para você entender. Você estava caminhando aqui, vamos dizer que você está caminhando aqui, tá você aqui, Você está caminhando, aí você vai caminhando. Aí Deus permite que apareça aqui na tua frente um obstáculo. Aí você passa por ele, aí você continua caminhando. Aí Deus permite outro obstáculo. Vou colocar o OB aqui de obstáculo. Então, Deus está permitindo que você passe na prova. Entendeu? Deus, ele passa nas provas. Mas ele já sabe o que a gente vai fazer. Ele é onisciente. Então, ele não me prova nesse sentido de querer saber o que eu vou fazer. Porque ele já sabe todas as coisas. Ele me põe à prova. Para que eu descubra que eu estou achando que eu estou 8 e eu estou 5. Aí eu vou ter que melhorar. Aí eu estou achando que eu estou 5, eu tiro um 9. Aí eu descubro que eu estou melhor do que eu achava que estava. Então a gente vai se descobrindo na prova. A gente vai se descobrindo se a gente é crente ou menos crente na circunstância de prova. E quanto mais a gente é provado e aprovado, mais Deus vai levantando um braço. Mais Deus vai construindo na nossa vida. Então é importantíssimo você entender isso. Porque dá uma impressão assim que Deus ele tem um caráter, às vezes a pessoa entende Deus como um caráter meio de carrasco, de alguém que parece que não ama a gente, fica pondo a gente na prova. Não, é o contrário. Ele já sabe o que eu vou fazer, mas ele quer que eu descubra quem eu sou. Tem irmão que chega e fala, não, para mim eu tiro nota 10 nisso aí, eu sou bom demais, não sei o que lá. Aí acontece o que aconteceu com Pedro. Pedro falou que ia morrer com Jesus, ele achava que era nota 10. Aí Jesus falou para ele, Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, tu vai me negar. Não, Senhor, eu vou morrer contigo. Então ele achava que era nota 10. Tá percebendo a passagem bíblica? Ele achava que tinha nota 10. Só que aí Deus pegou e deixou ele à prova. Só que Jesus avisou o que ia acontecer. Perceba que Deus já sabia a nota dele. E aí, quando Jesus é preso, ele nega Jesus 3 vezes. E assim somos nós. Quem de nós que nunca negou Jesus? Mas nós temos que passar pela prova e temos que ser aprovado.
Então Deus está falando sobre isso. Não sei porque ele quer, mas ele quer elucidar alguém aí. Você é colocado à prova, como Pedro foi colocado. Só que Jesus já sabia, antes de que a prova chegasse, a nota que Pedro ia tirar. E a prova disso é que está escrito na Bíblia, que Jesus fala para ele, nos evangelhos, que ele ia negar Jesus 3 vezes. Né? Então a nota de Pedro seria -3, né? Usando aqui a passagem bíblica, devia ser 10, ia ser -3. Quer dizer, ia entrar em recuperação, né? Mas ele se recuperou e lá em Atos ele dá um bom testemunho, ganha quase 3.000 almas, e glória a Deus que Deus faz isso na vida da gente, né? Deixa eu pegar aqui, que eu perdi aqui. Aqui. Então, Deus estava se movendo através das cordas, né? Deus estava se movendo através das cordas, por isso que ele direciona a pergunta dele para o braço do Senhor, né? E quando Deus está movendo, né, usando a linguagem musical, Deus estava afinando José. E o que é afinação? É deixar o instrumento para produzir um som mais bonito. Um instrumento desafinado é chato, né? Eu toco violão aqui na igreja, toco guitarra, é chato o instrumento desafinado. Você conhece o som, você sabe que está errado, não está legal. Aí você procura afinar, né? Então Deus ele faz isso com a gente. Ele pega essas cordas e conforme vai passando a prova, ele vai afinando a gente. Ele vai tirando um som melhor. Então Deus está dizendo para alguém que está me ouvindo, Deus tem mais para tirar de você. Ah, pastor, mas eu não tenho condições. Você não se afina, o violão não se afina sozinho. Precisa de alguém para pegar ele na mão e afinar. Deus é o afinador. Né? Deus é o afinador. Então ele vai melhorar a gente. Ele vai aperfeiçoar, como ele fez com José. Isso é a afinação. Né? Isso é a afinação. E aí a gente vai ver que José, ele vai começar a passar algumas realidades na vida dele que também tem a ver com o instrumento violão. O violão não precisa de caixa vazia? A gente não falou lá da ressonância? O instrumento precisa da caixa vazia. José passou a viver um grande vazio existencial. Então, se para fazer um violão precisa de uma caixa vazia, o que José pensava? O que eu fiz de errado? Imagina só José na situação ali. O que eu fiz de errado? Só amei a Deus, respeitava meu pai e minha mãe, nunca fiz mal para meus irmãos e agora acontece tudo isso comigo. Né? A vida dele era um vazio existencial. Ele não estava, às vezes, quem sabe, em muitos momentos, ele não estava entendendo por que estava vivendo aquilo ali. Por que estava passando por aquilo ali? Um vazio existencial. Por que na minha existência, né, de vida eu estou passando por isso? Então, quem sabe você já passou por isso ou passa por isso. E às vezes esse vazio existencial é porque Deus quer fazer o violão, ele precisa da caixa vazia. Então, às vezes, vem um vazio sobre a nossa vida. A gente busca a Deus, a gente clama, a gente ora, e vem um vazio. Coisas que a gente não consegue explicar. E isso faz parte da construção do instrumento. Olha que interessante. Então, ele tinha uma caixa vazia na sua própria vida. Ele estava num vazio existencial. A existência dele, né? Como Jó também, deve ter perguntado, né? O que eu fiz de errado? Né? Eu adorava a Deus, eu clamava, eu sacrificava pelos filhos, daqui a pouco perco o filho, perco o gado, perco terra, perco tudo. Só não perdeu a vida. Então, você vê, às vezes Deus vai usar o vazio para criar uma caixa melhor, para ter mais ressonância. Ó, por isso que eu anotei aqui, ó, ressonância. Ok? E a caixa tem que ser selada. Então Deus estava santificando, com tudo que José vivia, Deus estava santificando ele para ele reinar. Né? Então, às vezes você não consegue ter amigos. Né? Vou falar aqui porque participa isso da vida de quem é fiel. Tem esses crentes mais ou menos aí, esses crentes de igreja aí que só fica visitando a igreja. Esse não, estou falando aquele crente que busca, aquele crente que ora, aquele crente que fala, Deus, eu quero viver um propósito que o Senhor tem para mim. Esse tipo de crente, ele tem que ser o quê? Separado dos demais. O que é separação? Santidade. Aí o que acontece? Ele vai viver um pouco do que passou João Batista. João Batista vivia nos desertos. Não tinha a comunidade para ser amigo dele. Ele comia gafanhoto e mel silvestre. Né? Modelo de santidade. João foi o maior nascido de mulher, né? A Bíblia fala. Então estou comparando. José estava sendo santificado. Quem é que era amigo dele quando ele estava vendido como escravo? Ninguém.
Quem é que era amigo dele quando ele estava lá dentro da prisão? Ninguém. Quem é que olhou por ele quando ele estava lá interpretando os sonhos? Ninguém. Então ele estava vivendo o quê? Ele estava separado, parecia que ele estava aquém das situações. Mas daqui a pouco Deus vai mostrar por que Deus estava selando ele, santificando ele, né? Então isso é importante. E a gente vai ver que José, ele vai, como as cordas, ele vai ser preso em 2 lugares, né? Ele vai ser preso lá com os irmãos na cisterna e ele vai ser preso lá na frente, lá dentro da prisão. Então ele é preso em 2 lugares. E ele é preso 2 vezes. Porque ele é preso uma vez, ele sai, depois ele é tentado, ele é acusado, ele volta a ficar preso. Então ele é preso em 2 lugares e ele é preso 2 vezes no Egito, né? Então, isso confirma que no braço do violão precisa prender na parte aqui da base, da caixa, e lá nas atarrachas, como a gente já mostrou. E conforme Deus ele vai construindo, né, vai nos dando graça para a gente ir construindo esse braço, que é onde ele vai tocar, que é que ele vai nos usar, o braço, conforme ele vai se aproximando da parte aqui das atarrachas, né, conforme eu coloquei na figura, vou representar aqui para você entender. Conforme o braço vai se aproximando aqui, ó, que aqui, vamos dizer que aqui está as atarrachas, né? Vamos fazer uma representação aqui. Aqui é a parte onde eu afino, né? Onde a corda termina. Então aqui a corda ela está sendo afinada por aqui. E conforme a gente vai, o instrumento vai sendo, vai se aproximando nessa direção aqui, ó. As notas que eu tiro nessa parte aqui, por exemplo, ó, elas são notas mais agudas. São notas mais agudas. E as notas que eu tiro nessa parte mais perto aqui das atarrachas são notas mais graves. Pastor, o que é isso? Notas agudas, né? Vou apontar com a seta aqui. E aqui com a seta, ó. Notas agudas são aqueles sons mais finos. Sabe aquele som de assobio de passarinho? É som agudo. Para quem não conhece, né? Pode ser que alguém que está me ouvindo não conhece. É aquele som que você escuta na buzina do carro, vai para o agudo. Agora aquele som que você escuta uma bateria, é um som mais grave. Quanto mais perto dessa posição aqui do braço, mais grave é o som. Quanto mais longe dessa posição, mais agudo é o som. Entendeu? Então isso é importante você entender. Nós vamos ver por que isso é importante. Então, quanto mais próximo aqui dessa parte do braço, né, vai ser mais grave. Aqui vai ser mais agudo. E aqui está um crescimento entre os traços, né? São os degraus que a gente vai caminhando com Deus e o braço vai crescendo. Então, a gente tem que entender, quanto maior o braço, acho que isso não precisa explicar muito, mais nota dá para tirar. Porque se eu tenho mais distância no braço, eu tenho mais posições para poder apertar para fazer mais som, né? Então eu creio que por isso que o braço, quanto maior ele for, mais nota eu tiro, né? Mais som eu vou conseguir produzir. Então, a gente vê, irmãos, que o braço do Senhor, né, usando a pergunta de Isaías 53, o braço do Senhor, na verdade, somos nós. E quanto mais eu me permitir ser construído aqui, né, quanto mais esse braço for aumentar, mais Deus vai me usar. Mais Deus vai me usar, né? Mais Deus vai poder me usar. Por quê? Porque, como eu já falei, eu estou sentindo de repetir isso para alguém, vai sair mais nota. Se o braço venha só até aqui, eu tiro uma quantidade. Se o braço for um pouco maior, eu tiro mais notas, tá? Então, é importante aqui para quem toca instrumento é fácil, mas para quem não é da área, não é talvez do louvor ou da música, precisa explicar um pouquinho melhor. Então tá aí, eu anotei aqui, ó, aqui perto do braço, sons mais graves, né? E o que isso tem a ver com Deus nos usar? Vou trazer para você por que Deus está falando sobre isso. Quando você consegue produzir som mais graves, pastor, como é que o som vai ficando mais grave? Quando o seu braço aumenta. Se o seu braço aumenta, você tem nota cada vez mais grave, porque quanto mais para lá, né, mais para a direita, mais grave vai ser o som. Quanto mais para cá, mais agudo vai ser o som. Isso a gente já falou. E quando você produz notas graves, significa que Deus vai te usar
de uma forma mais poderosa. Vou repetir para você gravar isso aqui. Quanto mais grave for a nota que Deus produzir através de você, quer dizer que mais Deus vai te usar, mais poderoso será o teu ministério em Deus. Por que você está dizendo isso, pastor? Porque quando você vê uma coisa que é muito forte, quando você vê, por exemplo, na televisão, fulano matou uma família, estou usando um exemplo aqui meio drástico, mas você vai entender. Fulano roubou não sei o quê. Aí você fala assim, o que ele fez? Ele roubou coisas pequenas? Aí você fala, não, ele roubou 3 milhões de reais. Aí a pessoa vira para você e fala assim, poxa, então foi grave, hein? O negócio foi grave. Então você vê que na nossa linguagem, quando a gente diz, nossa, o negócio está muito grave. A situação do fulano lá na UTI está muito grave. Então grave para nós tem a ver com coisa muito séria. Tem a ver com coisa que já está assim, além dos limites. Quando você fala assim, fulano deu muito certo na vida, fulano ganhou 10 milhões, aí a pessoa fala, pô, o cara aí tá grave o negócio aí, a situação tá ficando grave. Só que a gente geralmente usa a palavra grave, só para explicar, para coisas ruins, Eu estou usando o exemplo do cara que ganhou lá os milhões, mas é só uma situação que eu estou hipoteticamente lançando para você. Mas a gente usa a palavra grave em coisas muito, muito ruins, que foi muito grave, foi muito forte aquilo ali. Agora, trazendo isso para Deus, Trazendo isso para Deus. O grave, no sentido ruim, você compreende. Quanto mais grave for tua nota, que Deus puder fazer através de você, vai ser mais marcante para as pessoas. As pessoas vão perceber mais o poder de Deus através da sua vida. Então, do mesmo jeito que a gente fala, poxa, matou 5 pessoas. Aí todo mundo vai falar, pô, foi muito grave aquele negócio ali, Tanto que chegou a 5 pessoas a morrer. Agora eu vou trazer para Deus. Salvou 5 pessoas. Não, foi grave, só que foi grave agora do lado bom, Foi nota grave no sentido do poder de Deus foi tão grande que chegou a salvar, chegou a fazer uma obra na vida de 5 pessoas. Então, a nota grave, ela, apesar dela ser uma nota que ela é usada no sentido pejorativo, no sentido da pessoa fazer coisas ruins, mas ela, em Deus, ela simboliza que você foi mais usado. Quanto mais grave for tua nota, mais grave vai ser a situação. E quanto mais grave for a situação em Deus, quer dizer que Deus salvou mais gente, quer dizer que Deus fez mais obra. Entende isso? Ah, pastor, dá um exemplo bíblico para mim, eu vou deixar para você pesquisar, não coloquei aqui nos versículos. Deus, ele fala lá, se não me engano, em Isaías, que ele fez a gente de um modo terrível, De um modo, tem partes da Bíblia que Deus fala que ele fez algo terrível. Só que terrível é uma coisa ruim, mas o terrível ali que Deus fala é um terrível no sentido de algo inalcançável, algo grave. Então a gente tem que entender essas palavras, significados, para entender que no sentido mal a gente entende, mas agora eu estou usando a revelação de Deus para te explicar o sentido bom. Olha, rapaz, Deus usou tanto aquele rapaz, foi grave o negócio ali, sabe? Então no sentido de Deus exercer mais autoridade através do seu servo, da sua serva. Então isso aí que eu estou querendo passar para vocês. E Provérbios 4, 18 vai confirmar, Porque ele diz assim, mas a vereda dos justos não é a vereda dos crentes. Observa isso. Deus está mandando falar, não é vereda dos crentes. Ser crente é uma coisa, ser justo para Deus é outra. Tá? Deus mandou falar isso aqui. É como a luz da aurora, que vai brilhando, olha agora o que a Bíblia diz, mais e mais, até ser dia perfeito. Então quer dizer que o nosso caminho com Deus é de mais para mais. O que isso ensina, pastor? Crescimento. Se é de mais para mais ainda, Vai brilhando a luz do justo, até ser dia perfeito, lá na glória, vamos colocar assim. Então quer dizer que é de aperfeiçoamento. Olha a afinação que eu falei lá, que Deus está afinando, melhorando a gente. Está aí. E se fala mais e mais, não fala 2 vezes, mais e mais, o mais não aparece 2 vezes? Eu anotei aqui 57. Tudo bem? Então está registrado aí. Gênesis 28,
capítulo 28, versículo 12, né, vai falar do sonho de Jacó. E sonhou e eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam. Então a Bíblia está dizendo que os anjos subiam e que os anjos desciam. Então os anjos subiam e os anjos desciam. Se ele sobe e se ele desce, ele faz quantos movimentos? 2. Porque ele sobe num sentido, desce no outro sentido. Então se ele sobe e desce 2, eu anotei aqui 58. E são necessárias 2 coisas em Jesus, né, para que aconteça a música. Então, presta atenção nisso aqui. Vamos pegar isso aqui. Primeira coisa que é necessária para ter música, tem que ter braço, certo? Tem que ter braço. Tem que ter as cordas e o braço, né? Que eu estou representando aqui pela parte da construção do braço. Qual a segunda coisa que tem que ter para ter música? Tem que ter a posição das notas. Por exemplo, vou exemplificar aqui para você. Por exemplo, se eu colocar uma posição, vou riscar assim, uma posição aqui, uma posição aqui, uma posição aqui, exemplo, estou dando de exemplo. Eu formei uma nota. Então não adianta ter só autoridade, no sentido de ter mais braço. Eu tenho que ter braço, mas eu tenho que ter posição. Então eu tenho que ter uma posição aqui, tenho que ter uma posição aqui, e tenho que ter vamos dar um exemplo. Tenho que ter o que a gente chama de esse dedo aqui, né, que faz a nota assim, ó, faz a nota assim, né, a pestana, me faltou o termo agora, temos que ter uma pestana. Então, se eu tenho que ter, né, vou escrever aqui, se eu tenho que ter essas 2 coisas, né, eu tenho que ter autoridade, vou escrever aqui para a gente fazer uma comparação. Tenho que ter autoridade, mas eu tenho que também ter posição. Então, a autoridade está no tamanho do braço, né? Seria o tamanho do braço, e a posição é aonde forma a nota, que são esses pontos nas cordas aqui, que formam a nota, né? Aí você tem o Lá, o Ré, o Mi, o Fá, as notas que a gente tem aí na escala musical e todas as derivadas da escala principal. Então, eu tenho que ter autoridade, tamanho de braço, e eu tenho que ter posição, né? Então eu tenho que ter quantas coisas para formar a música? Eu tenho que ter 2. Então já registrei os 59 aqui. E o que ensina isso para nós? Vamos pegar isso aqui para aplicar no ministério. Ensina que não adianta você só ser ungido. Presta atenção nisso que eu vou falar. Você precisa ser ungido? Precisa. Você precisa ter autoridade para maior tamanho de braço, buscar crescer na autoridade? Precisa. Mas só isso resolve? Não. Você precisa ter posição. Pastor, o que é posição? Por exemplo, eu tenho autoridade, como Davi, mas aí tinha um período lá de guerra. O Davi, de vez de ir para a guerra, ficou no conforto ali da casa dele. Sabe o que aconteceu? Foi ali que ele desejou Batseba e foi ali que ele pecou. Então ele tinha autoridade, ele era rei, mas estava faltando posicionamento. Entende isso? Então, ter autoridade é muito bom. Precisa, porque se não tiver braço, não toca. Tá? Sem unção, você não faz a obra de Deus. Então já vou deixar claro isso aí para você. Mas só ter unção também não é tudo. Precisa de 2 em Jesus. Eu preciso da posição. Se o Davi tivesse ido para a guerra, ele estaria numa outra posição. Certo? E ele não teria olhado pela janela a mulher de Urias, ele não teria desejado e não teria pecado e não teria sido repreendido por Deus. Então, às vezes, a gente tem autoridade, mas a gente erra por estar fora da posição. Tá? E eu vou dar um recadinho para o ministério aí, tá? Que Deus está mandando aqui. Tem ministério que Deus quer que esteja de uma posição e ele quer ir para outra. Aí ele questiona assim, mas eu tenho autoridade. Mas, às vezes, mesmo tendo autoridade, Deus vai permitir você estar numa dada posição. E é ali que vai sair o som. E você quer outra posição. E ali Deus não vai fazer o som que você poderia ter de Deus. Então, às vezes, quanto mais a gente for enfrentado por trastes, olha o traste aqui de novo na história, às vezes é isso que Deus vai usar para a gente ser mais promovido, né?
Eu vivi isso. Né? Eu vejo Deus fazer coisas através do meu ministério hoje que eu não vejo na esmagadora maioria dos ministérios. Eu não estou falando isso para me engrandecer, porque quem constrói a nossa vida é Deus. Né? A gente só se permite ser o que Deus quer. Mas eu vejo que a autoridade tem a ver com a posição. Você imagina só comigo, eu vou fazer uma reflexão aqui com você, eu estou sentindo de falar isso aqui. Você imagina Jesus sendo Deus, ele é filho de Deus, mas ele é Deus. Como que Deus aceita ficar numa posição, né? Como que Deus aceita ficar numa posição de cordeiro? Explica para mim isso. Ele é Deus, pastor? É. Mas se ele é Deus, por que ele aceitou ser cordeiro? Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nem ele ser profeta, que dirá cordeiro. Entendeu? Porque ele é Deus. Ele andou aqui como o filho de José, mas é Deus. Né? Mas ele entendeu do seu pai que ele tinha autoridade como Deus, mas ele não quis ser Deus, ele quis ser cordeiro. Ele ficou nessa última posição aqui, ó. E foi a partir disso aqui que Deus produziu tudo aquilo que nós como igreja precisamos hoje. É por causa do que Jesus fez que nós temos o acesso ao Espírito Santo. O Espírito Santo só veio porque Jesus soube assumir a posição de cordeiro. Então, isso aqui, irmão, é uma coisa difícil de viver, mas olha, Deus, Ele honra, né? Eu vou contar um testemunho rápido aqui, eu estou sentindo, é Deus que está levando, eu não ia falar essas coisas. Desde que a gente abriu o ministério aqui, irmãos, e até antes de eu abrir o ministério aqui, que Deus dirigiu para isso, o ministério está 3 anos e pouco aberto aqui. Você imagina um ministério aberto 3 anos e pouco e todo culto, estou dizendo todo culto, não estou dizendo um culto ou outro, eu estou dizendo todo culto, de domingo e de quinta, a gente vê Deus fazer sobrenatural. A gente gravou alguma coisinha aí, botou até na internet, aí no canal da igreja, né? E para que você está falando isso, pastor? Eu estou mostrando para você que quando a gente assume uma certa posição, que os homens às vezes faz questão de te colocar lá para baixo, né? Foi isso que eu vivi. Né? E a gente passa, né? Quando a gente é cristão, a gente passa pela prova, né? A gente é colocado à prova, né? Como eu falei para os irmãos. A gente assume uma posição que não é a nossa. Às vezes tu tem uma qualificação que está muito abaixo, que está muito acima daquilo que querem impor para você. Mas aí quando a gente entende, não, Deus falou que é para ficar aqui, então vou ficar. A gente aceita. Aí eu vejo que de 2016 para cá, de 2014, eu falei isso, eu não sei onde que eu falei isso, mas estou repetindo aqui, mas para quem não viu a primeira vez. Desde 2014, quando Deus começou a fazer sinais, né, através da minha vida, de 2014 até hoje, não parou mais. Sabe o que é você ver isso todo culto, todo culto? Você ia nos lugares, fazia com 10, 15 pessoas. Que as pessoas ficavam sem entender de onde apareceu esse irmão aí. Aí eu comecei a entender que aceitar a posição que Deus te dá, vale a pena. Aceitar a posição que Deus te põe, vale a pena. Porque o importante não é o homem te achar alguma coisa, o importante é você entender o som que Deus quer tirar de você. Por que o Espírito Santo, Deus está me levando, eu não preparei, irmãos, é Deus que está falando no meu coração. Por que o Espírito Santo, ele geme com gemidos, vou até escrever aqui, o Espírito Santo geme, né? Ele geme, vou apagar aqui para podermos registrar, né? Você já sabe que 2 tem a ver com Jesus e com a negação de Jesus, já está claro para nós aí. Ele geme com gemidos inexprimíveis. Né? Não coube tudo, eu coloquei assim. Gemidos inexprimíveis. Por que o Espírito Santo geme com gemidos inexprimíveis? Por que será? Porque ele produz um som que é muitas das vezes de sofrimento. Olha só. Produz um som que muitas das vezes é de sofrimento, mas é através do som que ele produz que a vitória vem. É através do som que ele produz que a intercessão ela é funcional para Deus. Então você vê,
que o próprio Espírito Santo também é Deus, quando eu estou chorando, ele chora comigo. Então ele tá como se fosse um servo, como Jesus foi aqui na terra. Quando eu estou clamando, ele está clamando comigo. Quando eu estou sentindo angústia, ele está angustiado comigo. Quer dizer, ele está sofrendo, mas essa não é a posição de Deus. Deus não é para sofrer, Deus é para ficar no trono. Pois é, mas apesar de ser todo poderoso, ele assume a posição junto comigo ali, junto com a minha dificuldade, ele está ali comigo. Então a gente tem que aprender, irmãos, desculpa falar, mas eu tenho que falar a verdade para vocês têm que entender, né? Nós vamos aprofundar a escatologia. Eu vi, na maioria dos casos, eu vi tudo aquilo que um cristão não deve ser. Eu vi na experiência, né? Que eu estou aqui há 16 anos, 15 anos, 16 anos, vai para 16 anos. Eu vi muitos exemplos que a gente não deve copiar. Muito mais do que daqueles que a gente copia. Por quê? Porque as pessoas não entenderam o Evangelho. Evangelho não é você se pôr aonde você acha. Deus tem uma posição para você no braço. Deus tem uma nota, um som para você entoar. A gente não diz que dá louvores a Deus. Louvor é dado através de música, de som também. Só que eu vi cada pessoa, irmão, cada líder, desculpe, mas eu vou falar, que não tenho preocupação com ninguém, que ele achava que ele que manda, ele que faz, ele que é dono, ele que comanda. Aí tu vai ver, o tempo passa, ele não é mais nada. O tempo passa, todo o castelinho de areia cai por terra. E quanto mais o tempo passa, eu tenho visto, né, do que Deus tem feito na minha vida, que eu tenho que falar do que eu vejo, né, do que Deus tem feito. Porque falar do outro é difícil, mas falar do que eu vejo se torna mais fácil para mim. Eu vejo que Deus só honra. Por quê? Porque a gente aceita a posição. Porque com o meu Jesus, de novo, Deus está trazendo para isso. Ele foi cordeiro. Eu não sou nem a sandália do meu Jesus, porque o meu Jesus, sendo Deus, foi cordeiro. Se você quer viver os milagres, vou falar aqui que nós vamos falar daqui a pouco disso. Se você quer viver as notas graves, se você quer ter um braço maior, você precisa assumir não só a busca pela autoridade, você precisa assumir a posição. José estava só nas notas baixas, estava sempre embaixo. Estava na prisão, estava nos ismaelitas, o homem que só está embaixo. Mas é ele que depois vai lá para o trono. É ele que vai lá para governar. Eu já me vejo hoje governando. Eu sei que Deus tem muito mais, mas eu já me vejo. Por quê? Porque eu aceitei viver as notas baixas. E o Evangelho é o contrário. Parece que quanto mais Deus te desce, mais tu vai subir. Sabe? É uma coisa... Evangelho é o contrário. O meu Jesus é o maior exemplo. O nosso Jesus é a coisa mais linda que existe. Se fez cordeiro. Não dá nem para entender. Fala a verdade, não dá nem para entender. Porque ele é Deus. Né? Então, o som que Deus tem, irmão, é um som inexprimível. Você não expressou ainda. Por isso que é inexprimível. Você não expressou ainda o que Deus pode te usar para expressar. Mas para expressar, você tem que buscar autoridade, mas tem que aceitar a posição. E quanto mais você tem autoridade e você nega ela, você deixa Deus te colocar numa outra posição, mais Deus te leva, mais Deus te levanta, mais Deus te usa. Mais grave será o som que você vai produzir. Amém? Então Deus parou aqui, mandou falar isso tudo para vocês. Vai ter algum líder aí que vai ter que ver isso aqui para aprender, porque, desculpa, o que eu vi, olha, eu não vou dar nomes aqui que eu não sou antiético, mas, irmão, terrível, coisa feia. Tudo querendo ser modelo do mundo. Tudo querendo ser faraó. Ao invés de querer ser José, querem ser faraó. Acha que tem o poder. Aí vem e acaba tudo castelinho de areia. Né? Então, é uma coisa que temos que refletir. Na música, nós temos que ter também nota. E a nota, ela tem um ritmo. Né? Ela tem uma cadência. Por exemplo, vou usar... no violão é a mesma coisa. No violão você tem a batida, né?
Geralmente eu toco a direita com essa mão, batida. Na bateria você tem a mesma coisa, tem a batida. Então existe um ritmo, que é o tempo. Então a nota e o tempo, duas coisas para ter música. 60. E aqui, a gente está falando de crescer o braço, né? E aqui eu tenho a organização que Deus deu para Moisés, né? E as 12 tribos que vão ser geradas a partir de Jacó, e também vai sair 2 tribos de José, né? Então, estamos falando dentro de Jacó e de José, e a organização das tribos Deus vai depois revelar para Moisés, mas elas originam-se de Jacó e depois José traz Manassés e Efraim ali, completa ali a genealogia. Então a gente tem 12 tribos organizadas assim, né? As quatro direções, né? 4 norte, sul, leste, oeste, e o centro é Deus. Então as tribos, elas funcionam para servir ao centro, que é Deus. Ou seja, o povo de Deus funciona para servir a Deus. Acho que isso aí não precisa explicar muito. E no centro a gente tem o quê? O rei. Quem é o rei? Jesus. Então, 3 tribos para cá, 3 tribos para lá, 3 tribos para cá e 3 tribos para cá. As 12 tribos de Jacó, que vai formar o povo de Deus. O povo de Deus está em volta do Rei da Glória, que é Jesus. Certo? Então, qual é a ideia que está aqui? O povo de Deus representa as notas e o Rei da Glória representa a música. Porque a nota serve a música, ou seja, a nota é menor do que a música. Qual que é maior? A música, porque a música é toda a música. A nota aparece de vez em quando dentro da música. Então tem hora que Deus usa um, tem hora que Deus usa o outro. Cada um é uma nota, mas todos têm que servir a música, que no caso é Deus, representação de Deus. Então foi o que eu coloquei aqui, ó, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Si menor, né? Fá maior. Todas as notas servem à música, assim como todas as tribos servem a Deus, servem ao rei. Então, tá fácil. Só que aí Deus mandava falar, né, aqui nessa figura, espero que vocês estejam vendo bem, eu tenho um artista do mundo aí. E qual que é o problema do artista do mundo? O problema do artista do mundo é que nós acabamos de ver que as notas, né, vou até puxar aqui para vocês verem, ó, as notas servem à música. Isso é o modelo de Deus. As notas que está em volta servem à música. Só que aqui a gente vê um modelo do show do mundo que é justamente o contrário. Por quê? Porque aqui a gente vê que a nota, né, a nota quer ser mais importante do que a música. O que é esse artista aqui, esse povo, tudo em volta desse artista? Uma pessoa representa a nota, certo? Que faz aqui, a cada posição aqui no braço é uma nota que sai. Então nós representamos, nós, servo de Deus, cristão, nós representamos as notas. Só que aqui nós estamos vendo um oposto disso, ao contrário. Pega esse modelo de Deus e faz ele ao contrário. Você vê que aqui ele é mais importante que a música, ou seja, a música serve a nota. Modelo de Deus, a nota serve a música. Vou escrever aqui, deixa eu ver se eu acho aqui para poder registrar. Isso aqui talvez escrevendo fique mais nítido, né? Não sei, acho que a linguagem visual, ela ajuda. Então, no modelo de Deus, a nota serve a música. Ou seja, a nota é menor, e a música, que é Deus, é maior, certo? Então esse é o modelo de Deus. O modelo do mundo vai vir inverter. O modelo do mundo vai fazer assim, ó, a música serve a nota. Ou seja, a música que é maior, o maior está servindo aquele que é menor. Está ao contrário. Então vou até frisar aqui, ó. Esse aqui é o modelo do mundo, ó. Isso aqui é o modelo do mundo. Ele é o contrário do modelo de Deus. É por isso que crente não deve partilhar desses tipos entre tantas coisas, pois que isso aqui não serve para crente. Por quê? Porque lá, quem que está sendo glorificado? O cantor.
a nota de vez de servir a música, é ele que quer ser a música. É ele que quer ser o centro das atenções. Entende? Então é como se todos fossem lá por causa dele. A música que ele vai cantar é só para entreter, mas é ele que é o centro. Então tira-se Deus do centro e bota-se o homem no centro. Então isso é uma inversão de valores. E isso aqui tem que tomar cuidado, irmãos, porque Deus tem me dito que isso tem acontecido no meio gospel aí, tá? Não vou entrar em detalhes aqui muito, mas o meio gospel, ele está contaminado, tá? Desculpa falar e ofender alguém, mas é a verdade. E isso está ao contrário de Deus. E como é que a gente prova, pastor? Como é que se prova na Bíblia que isso não pode acontecer? Porque em Pentecostes, vamos colocar aqui, ó, em Pentecostes, a Bíblia vai mostrar que Deus desce, a primeira coisa que Deus desce do céu é um som. A primeira coisa que Deus desce do céu é um som. Por quê? Nós vamos ver por quê. Primeira coisa que nós vamos identificar. Primeiro, isso aparece aonde? Atos 2:2. Olha que interessante. Isso aparece em Atos 2, capítulo 2, versículo 2. Então aparece o 2 quantas vezes? 2. Eu anotei aqui 61. Então a primeira coisa que dá para perceber. Aparece em Atos 2, olha que interessante, né? Estou chamando a tua atenção para isso. Em Atos 2, versículo 2. Você vê que até os versículos e a numeração tem revelação. Anotei ali 61. Vamos pegar isso para a gente ler, para ver se é verdade. Você pode pegar na tua Bíblia e confere. Atos 2:2. De repente veio do céu um som. Veio do céu um som. Olha aí. Como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Sabe o que Deus está dizendo para nós aqui? Que só tem um som verdadeiro e o resto é falso. Que som que é o verdadeiro, pastor? É o som que concorda com a palavra de Deus. Vou repetir. O som verdadeiro é um som que concorda com a palavra de Deus. Se você vê uma música que não tem base de significado com a palavra de Deus, joga fora. Ah, pastor, mas é só ver a letra? Não. A melodia também é consagrada aos demônios, tá? Então, se o Espírito Santo geme gemidos inexprimível, é um som que você não entende, mas que vem consagrado a Deus, porque é do Espírito. Existem barulhos inexprimíveis que vêm consagrado a demônio. Tem música aí que o cara dá um agudo, dá uma nota, que ele fala umas coisas lá que não tem significado, não são palavras, são fonemas, são sons, né? Ele dá um som assim que você não compreende o que é. Esse som, ele é inexprimível. Só que muitas vezes, né, para não dizer a maioria das vezes, é um som que junto com aquele som tem um demônio. Então um recadinho para a geração aí que está me ouvindo, cuidado com a música. Porque se 2 é Jesus, você viu que o 2 representa a negação de Jesus. Às vezes a letra não tem nada de mal. Às vezes, né? Isso é raro, mas vamos colocar assim. Mas a música que está ali foi consagrada. E aí quando você canta, sabe o que você está fazendo? Invocando demônios. E aí como é que tu vai fazer Deus te levantar o teu braço se você está cantando louvor na igreja e cantando para demônio no mundo? Cantando louvor na igreja e cantando música secular que invoca demônio. Ah, pastor, eu não sei que música que invoca demônio. Então faz uma coisa, tira as músicas seculares do teu cardápio, que se Deus quiser que você escute alguma delas, Deus vai te mostrar. Mas a princípio, cuidado ou tenha por regra, música secular, 2 vezes atenção, não é nenhuma, 2 vezes atenção. Já que o negócio é 2 vezes atenção. Porque via de regra é contaminada. Até músicas que são inocentes, a letra é inocente, mas a música, a melodia é contaminada. Porque tem gente que diz que o que contamina é só a melodia. A melodia é consagrada, mas a letra também é consagrada. E quando o diabo quer disfarçar, ele põe uma letra que parece boa numa melodia desgraçada.
Ele faz isso para poder iludir. Aí o cara pensa, isso aqui não tem nada de mal, ele escuta, invoca os demônios e os demônios vêm na vida dele. Né? Então nós temos que aprender isso aí, entender isso aí. Então tá aqui. Os conjuntos servem ao rei, o rei está no centro, né? Esse é o modelo de Deus, está aqui, ó, a nota serve à música. E quando um cantor do mundo aparece, ele está colocando que mensagem? Você já entendeu? Ele está colocando o homem no centro. Então, você pode pensar que isso aqui não passa mensagem nenhuma, né? Ah, eu estou vendo ali, mas nem estou escutando a música. E isso aqui, sem música, já é uma mensagem. Se você botar mudo, bota o teu aparelho mudo, e você põe um cantor secular desse aqui num show. Ele, sem você ouvir a música que ele canta, a mensagem é ele mesmo. Porque ele é o centro das atenções, ele é o adorado. Então isso aqui já é uma mensagem. E tem gente que acha que pode ir na igreja e ficar nesses lugares aí. Então já vou te falar, se você quer aprender sobre escatologia, a revelação sobre os últimos tempos, nós vamos aprofundar bastante. Você se prepare, porque Deus vai mostrar o que nós não somos e que temos que mudar. Tá? Vou falar direto e rasgado, porque é isso mesmo. Nós precisamos tirar a idolatria do nosso meio, irmão. Isso aqui é idolatria. Pastor, mas é uma coisa que eu gosto. Pois é, Deus tem que mudar o seu gosto. Entendeu? Deus tem que mudar o seu gosto, porque é complicado, é complicado. Então a gente tem que olhar para isso aí. Ele está num palco, ele está dando um show e ele é o centro. Ele está sozinho aí. Ele é solo. Sabe quem que é esse artista solo? Satanás. Então, um exemplo complicado. E no evangelho verdadeiro, a gente tem o pregador e a mensagem. Certo? O pregador é aquele que vai transmitir e a mensagem é o que Deus quiser falar. Como são duas partes, eu anotei ali 62. E no evangelho verdadeiro, Jesus é o centro. Né? Porque o 62 está falando do 2, que está falando da pessoa bendita do Senhor Jesus. Para confirmar, eu coloquei que a música precisa de melodia e a música precisa de letra. Melodia e letra, duas partes, a gente já falou, 63. Gênesis 37, a gente vai ver, né, um texto que a gente já leu, né, por isso que eu não vou reler. E Deus, ele quer ensinar também aqui duas coisas. Né? Primeiro, eu preciso receber a autoridade do Pai. Onde a autoridade de Deus é representada pela túnica de mangas compridas. É que a túnica tinha várias cores. Olha a revelação de Deus como é perfeita. A túnica, vou até apagar aqui para a gente poder comparar. Quero que você preste bem atenção nisso aqui. Isso aqui Deus está querendo falar com nós aqui. Então é importante. A túnica que José ganha do pai era uma túnica que tinha várias cores. Então estou pondo a túnica aqui, ó. Vamos dizer que isso aqui é a túnica, tá? Então aqui tinha uma cor, aqui era outra cor, aqui é outra cor, aqui é outra cor, aqui é outra cor, aqui é outra cor. Então José recebe uma túnica de várias cores. De várias cores. Agora olha que interessante, pessoal. Olha que interessante. Cada cor dessa daqui representa uma habilidade. Por que Deus deu essa túnica através da representação de Jacó para José? Porque José ia receber muita autoridade. Então ele tinha uma soma de habilidades. Ele sabia administrar. Ele sabia interpretar por Deus, né? Claro, tudo por Deus. Ele sabia discernir, ele sabia a hora de ir, a hora de não ir, né? Ele sabia agir, né? Ele sabia, enfim, ele sabia fazer várias coisas, né? Ele sabia ajudar, como ele ajudou lá dentro da prisão, ele ajudou, né? Ajudou o padeiro e o copeiro. Então ele tinha várias habilidades, né? Que Deus deu para ele. Então, se a gente comparar, aí que eu quero que você preste atenção. Se a gente comparar isso aqui
que está escrito ali, não está parecido com isso aqui, ó. Isso aqui é essa parte do braço. 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 Então, para cada cor que ele recebeu, representa uma parte do braço. Não está batendo? Não é igual? A mesma ideia, o mesmo conceito? A revelação está aí. Então Deus deu para ele uma soma de habilidades, porque ele foi construindo, veio outro traste, formou mais, veio outro traste, formou. Aqui, a túnica que ele recebe era profética, ou seja, Deus estava dizendo assim, ó, eu estou te dando agora uma coisa simbólica, eu estou te dando pelo Jacó, que é o teu pai natural, uma túnica de várias cores, mas que vai representar a soma de várias habilidades que você vai ter. Então você vê que Deus já, quando ele era novinho, quando ele tinha 17 anos, Deus já falou profeticamente para ele o que ele se tornaria. Então você vê que Deus, ele fala sobre nós antes que nós venhamos a viver. Por quê? Porque Deus usa os seus profetas, né? Deus, ele é um Deus profético. Eu falei lá de ser uma pessoa que se move na base profética. Se você não viu, confira lá nas outras lições, acho que na anterior, inclusive, né, na lição 3, que você vai ver. Então, aqui, ó, o que está aqui na Bíblia está confirmando o braço. Olha que interessante. Só que tem mais uma coisa. As mangas cobriam o seu braço. Né? As mangas cobriam o seu braço. Então, Deus está dizendo que nós precisamos de duas coisas. Nós temos que guardar a promessa de Deus no nosso coração, porque de 17 para 30 anos, demorou 13 anos para se cumprir. Então significa que tem promessa que demora, às vezes, mais de 1 ano, mais de 2 anos. Né? Com a volta de Jesus estando perto, eu creio que Deus está abreviando, né? O tempo está sendo abreviado, como está escrito. Mas, às vezes, a promessa não é imediata. Então, Deus está dizendo, você tem que guardar a promessa. A primeira coisa que você tem que aprender a fazer. A segunda coisa que nós temos que aprender a fazer é que durante os tratamentos que Deus deu para José, José aprendeu a se revestir de Deus. Quando ele nega se deitar com a mulher de Potifar, ele se reveste. Quando ele nega enganar, ele se reveste. Quando ele nega fazer alguma coisa fora da vontade de Deus, ele se reveste. Por isso que José recebe a túnica, porque além da autoridade que Deus ia dar para ele no futuro, né, Deus ia trabalhar nele para revestir. Por quê? Porque não adianta você receber autoridade e vem alguém e toma. Não adianta você receber uma promessa, vem alguém e rouba ela de você. Então você tem que ter o 2 de ter a palavra e guardar, né, ter a autoridade e manter ela em você. E como é que você faz isso? Quando você aprende a se revestir de Deus. Aí Deus está falando que não é só ter autoridade para Deus te usar, é ter autoridade para se proteger. Então, atacar e defender é duas coisas importantíssimas, porque tem gente que pensa que evangelho é só ir para ataque. Né? Evangelho é só ir para cima, é só cumprir o ID. Não, evangelho não é isso não, porque se fosse só o ID, era um. Mas a gente está entendendo que tudo é em Jesus. Então eu preciso ter o ter o ímpeto para fazer a obra, ter a vontade de ir lá para cumprir o propósito. Mas tem hora, irmão, que é para você dar uma paradinha, no sentido não de parar de buscar Deus, mas no sentido de parar para você ver se você está fazendo direito, para você pedir direção para Deus, para ver se aquilo que você está fazendo tá legal, para ver se Deus está se agradando. Que tem gente que fica que nem, né, a história de Marta e Maria, né? Tinha uma que só queria trabalhar, e tinha uma que parou aos pés de Jesus e ficou ouvindo. Então, às vezes, trabalhar não é o que Deus quer. Não, pastor, mas eu venho na igreja, eu estou em movimento, pastor. Eu estou aqui que eu estou fazendo a obra, não sei o quê. Você às vezes está Marta. Né? E às vezes precisamos ser Maria. O que a Maria quis? A Maria falou, depois eu faço. Tudo tem o seu tempo, tudo tem um tempo determinado, né? Fala em Eclesiastes. E aí ela parou aos pés de Jesus e falou, agora eu quero aprender, eu quero me revestir das palavras do Mestre. Então tem hora, irmão, que é revestir. Jesus não fala lá em Tiago 4,7? Resistir ao diabo. Tiago 4,7 fala isso. Efésios 6 fala da armadura de Deus, da couraça da justiça. Tem que ter couraça, não é só ter espada. Então, ataque
é você usar as habilidades, o que Deus te deu. Revestimento, que é o que a túnica fez do braço, a túnica revestiu o braço de José com 17 anos. Deus estava falando, você vai aprender a ter autoridade, mas você vai aprender a se revestir de mim. Porque se a gente não ficar revestido, o inimigo pode entrar e pode tomar. Por que a Bíblia diz, aquele que está de pé, cuide que não caia. Significa que é possível cair. Aquele que está de pé, cuide que não caia. Então a gente tem que aprender a atacar, a evangelizar, a ensinar, a ministrar a palavra, mas tem que aprender a revestir, a orar, a consagrar, a jejuar, a ir no monte. Entendeu? Tem que ir e tem que voltar, tem que atacar e tem que defender. Como são duas partes, confirma Jesus. Eu anotei aqui 64. Temos que ter o revestimento do Pai. E a gente vai ver, eu coloquei aqui, ó, que existe uma barreira, grava o que eu vou falar. Existe uma barreira que o Evangelho tem vivido, até eu estou mostrando aqui um canal de televisão, de uma emissora evangélica. O objetivo aqui não é defamar, tá? Porque esse pessoal é pessoal de Deus, pelo que Deus tem me mostrado. Mas por que está errada essa propaganda aqui? Porque aqui está escrito show da fé. Esse tipo de palavra, ela se enquadra naquele artista do mundo, no modelo onde a música serve a nota. Deus não veio para dar show. Deus veio para fazer coisas maravilhosas, mas não é um show. Porque se fosse um show, a gente não precisava ser trabalhado no processo. A gente só paga o ingresso. Entendeu qual a diferença? O show é uma coisa barata. Deus quer elevar a igreja, estou falando igreja como um todo. Deus disse que vai trazer um avivamento sobre o Brasil, por isso que eu estou gravando isso aqui, né? Um avivamento que vai estourar no Brasil inteiro e vai para o mundo. Né? Depois nós vamos aprofundar nisso aí lá nas lições posteriores. Mas para a gente evoluir, para a gente sair, por que a igreja não vê os milagres? Eu falei que eu vejo sobrenatural aqui na igreja todo culto. Por que a igreja não vê milagre, não vê sobrenatural? Porque a igreja está balizada nisso aqui. Muitos da igreja estão balizados nisso aqui. Eles estão pensando que o evangelho é um show. O evangelho não é um show. Show é coisa de mundo. Deus, ele vai se apresentar. Mas Deus, ele faz isso do jeito dele. Porque se Deus quisesse que fosse um show, não precisava negar a mim mesmo. Era só comprar o ingresso e assistir o show. Entende isso? Então, o processo que Deus trabalha para construir o braço, para nós desenvolver o ministério, ele é um processo que custa ao longo do caminho. Quantas provas José passou? Quantas provas José foi tratado? Entendeu? E não tinha ninguém assistindo ele. Ou seja, o tratamento de Deus na vida de José era o oposto do show. Percebeu por que está errado? Porque quando José vai para o trono, aí todo mundo vê. Os irmãos dele vê, o pai dele vê, a multidão egípcia vê. Ele manda em tudo. Ele é o cara ali que Deus exaltou, né? Deus exaltou ele. Né? Ele é o honrado de Deus, a pessoa que Deus honra. Mas e o tempo dos 13 anos que ele estava sofrendo, padecendo, chorando, pensando, o que eu fiz, né, para acontecer isso comigo, que eu falei? Não tinha ninguém assistindo. Então quer dizer que para Deus trabalhar na gente, isso aqui não pode existir. Ah, pastor, mas aqui está aparecendo show porque está na televisão. Mas quando eu coloco esse nome, eu estou incentivando as pessoas a acreditar que o evangelho é um show. E José foi trabalhado como? E Jó? Será que alguém queria ser amigo de Jó quando estava lá arrancando as úlceras lá com telha? Quem quis ser amigo de Jesus quando ele estava na cruz? Os discípulos e os apóstolos foi tudo embora. Entendeu? Então não é um show. Não é um show. Tem nada de show, porque ninguém está ali para te prestigiar. Ao contrário, você ficar sabendo o que você passa, quem sabe ainda fica com raiva de você. Então, por isso que o evangelho não consegue ver os milagres, porque a gente está baseado nisso aqui. Ó. A gente quer ver homens, no sentido, que eu digo, no sentido de colocar o homem no centro. Errado, irmão. Errado. Certo? Então, nós temos que ver. E
o próprio tema da mensagem aqui é 7 selos do Apocalipse. São 7 selos. Se é selo, está selado, ninguém vê, porque está selada a carta. Se está selado, ninguém está vendo. É o que aconteceu com José. Aqui não, aqui é um show. Aqui é público, é para todo mundo ver. Então é por isso, por esses motivos, um deles é esse, que a igreja não vê o que Deus ainda vai operar nesse último tempo antes de Jesus vir. Então tá aí, ó. Isso aqui é show. É isso que tá, isso aqui é que está errado, né? João 14:12 diz assim: em verdade vos digo, é Jesus falando, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras obras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Primeira coisa que eu quero registrar aqui, só para a gente depois desenvolver. Ele diz que existem obras que Jesus fazia e existem outras que eram obras maiores. Então tinha a obra que Jesus fazia e tinha as obras que ele prometeu que seriam obras maiores. Então, obra que Jesus fazia e obras maiores, 2 tipos de obra. Então anotei aqui 65, tá? E o Espírito Santo mostrava para mim, irmãos, que quando você vê esse programa Show da Fé, né? Não sei nem se ele está vigente hoje, mas já existiu. Se existe hoje, eu não tenho conhecimento, porque eu não assisto, né? Não tenho tempo para ficar vendo. Então, esse programa Show da Fé, qual parte desse versículo ele cumpre? Ele cumpre a segunda parte, obras maiores. Aí você fala assim, como assim, pastor? Jesus pregou, por exemplo, para 10 mil pessoas. O Show da Fé aqui alcança, última vez que eu vi a estatística, ele alcança 192 países. Então quem que ouve, a maior quantidade de público que tem? Era o público que Jesus pregava ou é o público do Show da Fé? Se você parar para pensar, até pelo crescimento da população e pelos recursos que a gente tem, Jesus pregava, por exemplo, para 50 mil, vamos pôr um exemplo, acho que não chegava nisso, mas estou pondo um exemplo, o Show da Fé prega para milhões. Então, as obras maiores, a gente já está conseguindo ver. Ah, pastor, mas não é maior na cura, Jesus curava mais. Mas não é no sentido de quanto Deus curava em Jesus, é no sentido do alcance. O maior que eu estou falando aqui é a quantidade de pessoas que houve. Jesus pregava para 20 mil e o Show da Fé numa pregação alcança 30 milhões, juntando os países tudo, por exemplo. Até mais, né? Então, as obras maiores a gente já consegue ver. Entendeu? As obras maiores, Jesus falou que as obras que eu faço e obras maiores. Ele falou 2 tipos de obra. As obras maiores, em alcance de pessoas, a gente já consegue cumprir. Só que Jesus ressuscitava morto. Jesus ressuscitava, curava paralítico. Jesus curava cego e a lista vai, né? Curava leproso e por aí vai. Então eu descobri com Deus que o difícil, grava isso que eu vou falar. O difícil, vou até pegar aqui para anotar para vocês. O difícil não é, vou apagar aqui porque a gente pode registrar. O difícil não é as obras maiores. Ah, pastor, eu pensava que o mais difícil eram as obras maiores. Não, o mais difícil não é as obras maiores. O mais difícil é as obras que Jesus fazia. Porque as obras maiores, essa daqui, ó, obras maiores, vou pôr um mais aqui para representar. Essa daqui a gente já está conseguindo ver acontecer. Agora, as obras que Jesus fazia, essa daqui é que a gente não vê. Ou se vê, é raro. Entendeu? Então, as obras que Jesus fazia é que é mais difícil. Ou seja, se a gente vê as maiores, as menores é que a gente não consegue fazer. Porque era menor em quantidade de alcance, mas era mais poderosa. Acho que está dando para entender. Né? E se você olhar para o braço do violão de novo aqui, essas notas aqui eu não falei que elas são notas graves. E notas graves são notas menores. Eu não falei que quanto mais vai para o grave, sobe para o braço do violão, perto de onde afina, eu não falei que aqui é onde está mais poder, é mais poderoso o ministério? Pois é, porque aqui a nota é grave, né? Deu uma apagada aqui, mas está dando para ler. Aqui as notas são mais graves,
Só que essa nota que é mais grave em termos de música, notas menores, é essas notas que tem a ver com o que Jesus fazia. Essas notas agudas, que está aqui ó, na ponta do outro lado do braço, são as maiores. Pastor, como é que o senhor me prova isso? A nota aguda, ela penetra. Se eu dou um grito estridente, ele penetra no ouvido, assim, ó, ele penetra. Então significa que na condição de alcance, a nota aguda vai mais longe. Você já viu aqueles pessoal que passa na rua anunciando, que tem aquele megafone, o cara passa vendendo alguma peixe, alguma coisa, ele anuncia por um megafone. As frequências, o som que sai do megafone é som médio para agudo. Por que ele tem um som mais para o agudo? Porque ele quer alcançar mais pessoas. Então as coisas maiores, o alcance maior tem a ver com agudo. Olha que interessante. Mas as notas graves, que são notas menores, tem a ver com as obras que Jesus fazia. E é esse tipo de nota que a gente não consegue alcançar. A igreja não tem conseguido alcançar, um dos motivos por causa disso aqui. E como é que a gente prova isso? Olha lá, as notas mais baixas, né? Eu representei o que está aqui, eu representei aqui, ó. As notas mais baixas, notas que a gente não pode alcançar. E Jesus nos ensina duas coisas, né? Coloquei as 66 aqui, vou falar quais são. Jesus, ele foi, no versículo 9 de Atos 1, diz assim, dita essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Então Jesus, ele foi elevado nas alturas, certo? Então, se ele foi elevado nas alturas, ele tá indo para onde? Para o maior. Porque a altura é mais alto, certo? Tem a ver com as notas agudas. Por quê? Porque o alcance de Jesus hoje é em toda a terra. No tempo que ele estava aqui como pregador, era o alcance nas imediações. Como ele foi para as alturas, hoje ele alcança toda a terra através do Espírito Santo. Então, cumpre-se isso. Só que Jesus, quando ele vai para as notas mais altas, a Bíblia diz que uma nuvem encobre os olhos. Significa que Jesus, apesar de estar indo para o agudo, ele continua mantendo a santidade, porque ele fica encoberto. Eu não falei que José, durante o período de 13 anos lá que ele está sendo preparado, não tinha ninguém para ver ele não era um show. Ninguém estava vendo o que está acontecendo com ele. Ele era anônimo. Grava essa palavra. Ele era anônimo. Jesus, mesmo sendo aquele que alcança toda a terra, ou seja, o mais famoso de todos, ele sobe encoberto. Fica encoberto. Por quê? Porque ele, apesar de ter um alcance muito grande, para ele continuar operando as obras mais poderosas, ele tem que ser anônimo. No sentido assim, ó, eu estou na igreja, eu sei que Jesus está, mas eu não estou vendo ele com esses olhos. Porque se Jesus começa a aparecer na igreja, no sentido material, e hoje ele estaria promovendo show, ele atrairia multidões no sentido de show. Todo mundo ia querer ver Jesus, principalmente nos dias de hoje, que nós temos popstar, celebridade. Então Jesus, ele vem pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo não pode ser visto. Por isso que Jesus ficou encoberto aqui. Pastor, o que Deus está querendo mostrar, pastor? Eu não entendi. Deus está querendo mostrar que, mesmo quando Jesus sai da escala do grave e vai para o agudo, ele se comporta como alguém que só aparece na hora que tem que aparecer. Porque quando ele vai para o céu, ele fica encoberto pelas nuvens. Ele só vai aparecer quando tiver que aparecer. Hoje nós estamos vivendo o contrário disso. Nós estamos vivendo assim, ó. O cara nem prega, mas os caras querem saber onde ele vai, o que ele come, o que ele não come, o que ele faz, o que ele deixa de fazer. É assim ou não é na rede social? Isso é o oposto do que nós temos que viver. Percebeu? Percebeu por que a gente não opera os milagres? Né? Eu já perguntei para o Espírito Santo, eu já meditei, né? Não perguntei, eu já meditei com o Espírito Santo. Por que o Senhor faz sobrenatural aqui na igreja e por que isso não foi levado para fora? Poderia pensar dessa maneira, mas eu não penso assim. Por quê? Porque o que eu estou fazendo não é para as pessoas, eu estou fazendo para Deus. E se Ele quiser levar, Ele vai levar. E eu sei que Ele quer, mas Ele vai levar do jeito dEle, na hora dEle. Ele vai colocar na vista das pessoas na hora que Ele quer.
Eu não preciso sair na internet bombardeando os irmãos com propaganda para que os irmãos venham. Quem tem que trazer as almas é o Espírito Santo. Entende? Então, Jesus ele vai subir na santidade e, como ele está na santidade, a gente tem que seguir ele. Porque ele tem novas notas para revelar para nós, né? O gemido inexprimível que eu escrevi. Ele tem coisa nova para expressar. Tem mais para o seu ministério, isso que eu quero dizer. E o novo de Deus está nas alturas, né? Está aqui no versículo de Atos 1:9. Então Deus está mostrando para nós as duas coisas que eu registrei aqui, 66, são: Deus pode te elevar numa altura, que Jesus foi elevado às alturas, de você ter um alcance até no mundo inteiro. Mesmo assim, você tem que manter a santidade, tem que estar encoberto quando Deus não quer que você apareça. Pastor, mas depois que José assumiu o trono, todo mundo conhece ele. Todo mundo conhece ele, mas ele não está toda hora na frente das pessoas. Hoje tu vê as pessoas na rede social simplesmente por querer aparecer. A verdade é essa, é um show. E é isso que impede a gente de manifestar o Espírito Santo. Entende? Porque a gente quer ser uma coisa que Deus não nos chamou para ser. A música que está sendo composta, ela vem do Pai. Você é uma melodia que o Pai quer expressar. Só que você quer criar a sua própria canção. Deus está levando para isso aqui. Então a canção não é para a glória de Deus, é para a sua glória. Então Deus não dá. Ele usa o que ele pode, mas como a gente está muito público, está muito notório, a gente não está encoberto pelas nuvens, né, e pela nuvem no caso, a gente não consegue. Chega num patamar, eu vou dar um exemplo para você. Chega num patamar, é como você ir num rio. Chega numa hora que você não consegue mais ir porque a fundura é muita. Né, a profundidade, né, é muito, muito grande. Então chega num patamar em Deus que a gente não consegue passar. A gente vê sempre as mesmas operações de Deus. Deus está dizendo, eu quero ir além. Mas para mim ir além, vocês têm que deixar o comportamento de show e entrar no comportamento de santidade. Deus vai te levar a ser um José. Você vai ter que ser melhor quando você estiver lá no trono do que você é hoje. Que o seu traste, o seu braço vai estar maior. Você já vai aprender mais de Deus. Então você vai ter que ser melhor do que você é hoje. Foi o que Deus fez com Pedro. Quando ele se converte, ele foi muito melhor do que quando ele cortou a orelha do soldado Malco. Certo? Quer dizer que no Evangelho todo mundo tem um tempo de aprendizado, mas a gente tem que aprender o principal. Que quem é o brilho maior, quem é o mais importante que tem que aparecer em primeiro lugar é o Senhor Jesus. Ah, pastor, mas aí José fica conhecido. Fica, mas será que José passava todo dia dando entrevista? Lógico que não. É isso que está o problema. Então, isso vai chocar algumas pessoas, mas é o que Deus mandou para hoje. Então tá aí, ó. Show da fé. Está alcançando muita gente, mas está com uma terminologia de mundo. Né? De mundo. Então isso aqui eu já expliquei, né? As notas menores, os tons mais graves, os milagres maiores, a gente não alcança por causa disso. E era isso que eu tinha para vocês, para compartilhar no dia de hoje. Então, espero que vocês tenham aproveitado, espero que tenha sido relevante para vocês e que você possa meditar nessas verdades, que você possa absorver, né, esse conteúdo e chegar naquilo que o Senhor tem para a tua vida, na canção que Ele tem para você entoar, para a glória do seu nome. Ok? Um grande abraço e Deus abençoe.